A distinção entre passado, presente e futuro é somente uma persistente ilusão, afirmou o físico alemão Albert Einstein, ao tratar da sua teoria do espaço e tempo unificados. Essa e tantas outras teorias lidam com algo tão presente na existência humana, o próprio tempo. Tempo este que norteia todas as nossas vivências como indivíduos e em sociedade. Ao contrário do que muitos pensam, a história como ciência, por mais que lide com o tempo, não estuda o tempo, mas sim as relações humanas ao longo deste. E isto nos ensina bem a respeito dessa relação tão íntima da existência humana e de suas ações nos diferentes contextos históricos. Num universo que se expande e se fragmenta cada vez mais, há uma necessidade crescente de orientação. Na era da informação, percebe-se certa sensação de aceleração da vida e do cotidiano da sociedade, onde o tempo corre o tempo todo sem ter tempo para parar de correr. Faz-se necessário cada vez mais uma orientação nossa a respeito das nossas vivências como sujeitos históricos inseridos em um tempo e espaço. É fato que o tempo é um só para todos. A métrica de contagem é igual, mas o que muda são as impressões sobre ele, que variam de acordo com diversas questões subjetivas e históricas. Quanto tempo perdemos perdendo tempo? Essa pergunta nunca foi tão comum como em nossos dias. O conceito de aceleração social do tempo vem se fazendo cada vez mais presente nas análises e estudos feitos sobre a relação do indivíduo com o tempo, desde a Revolução Industrial e no presente momento, com as tecnologias digitais. O ontem, o hoje e o amanhã não se sucedem, mas estão conectados em um círculo infinito. Essa emblemática frase abre todo o enredo de uma das séries mais bem acolhidas e avaliadas do século XXI. A série alemã Dark, estreada em 2017, ficou muito conhecida e marcada pela complexidade de seu enredo. A série aborda as implicações existenciais do tempo e seus efeitos sobre a natureza humana. Na história, o suicídio de um homem, o desaparecimento de uma criança e o surgimento de um corpo são eventos aparentemente sem relação, que acontecem quase ao mesmo tempo, em uma cidadezinha do interior alemão chamada Winden. Conforme os habitantes tentam lidar com esses fatos, 4 famílias acabam se envolvendo num mistério muito maior do que podem imaginar. A série trabalha bem o conceito de tempo, e podemos pensar a história através dela. Para além das viagens no tempo, na misteriosa caverna, marcada pelos ciclos de 33 anos, podemos reconhecer que de fato tudo está conectado ao longo dos processos históricos da humanidade, mas sua conexão não se dá de maneira causal e não tem um sentido, diferentemente da série. A frase do personagem Noah nos convida ao questionamento. Tudo está conectado? Talvez, mas os ciclos se ressignificam com o passar do tempo, de acordo com a vivência de cada sociedade. Lidamos com as rupturas, permanências, continuidades, descobertas e significações. Cada decisão a favor de algo é uma decisão contra outra coisa, afirma o protagonista Jonas em uma das cenas. Tal menção retrata bem uma particularidade da natureza das vivências históricas. Na história, ao contrário do que se pensa, lidamos com possibilidades, e ao estudarmos a mesma, nos deparamos com o "e se", isto é, com o imprevisível. A história não tem um sentido. Ela é o caminho das possibilidades, isso abarca a vida em geral, e o fato de pensarmos o que nela é possível ou não, assim como o que dela se deve esperar. Refletimos sobre a consciência humana, no seu enfrentamento com as condições de possibilidade da existência, daquilo que se é e daquilo que se pode vir a ser, ou não. Tudo se repete. Mas na história, nada se repete da mesma maneira. Há sempre, nem que seja nos detalhes, algo de novo, no ato de entrar 2 vezes no mesmo rio, como já dizia Heráclito. A forma como nos relacionamos com a história e com o tempo no qual estamos inseridos é crucial para a nossa formação e ação como indivíduos. O tempo é um dos grandes dilemas presentes na nossa existência. Toda a série Dark, mesmo em seu enredo ficcional, nos ensina algo essencial. A história é o campo das possibilidades, e a complexidade é uma das maiores características da vida humana do desenrolar do próprio tempo. Tempo este que se faz presente em toda a realidade na qual o indivíduo está inserido.
No final do século XX, com a queda do Muro de Berlim e o declínio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o pensador Francis Fukuyama chegou a anunciar o fim da história, o fim de um suposto processo evolutivo das sociedades. Mas décadas já se passaram, e vemos que a própria história nega o seu próprio fim, seja no campo político, cultural, entre outros. A história nos prega peças diversas. Vemos que o fim da história está longe de ser uma possibilidade encerrada em si. Afinal, a história é feita por nós, pelas nossas decisões e ações em nosso presente. Mas preocupa o fato de muitos não se atentarem a isso, vivendo como se a história findasse em si mesma, quando na verdade, findar a história é por fim no próprio homem e nas suas possibilidades de ser.